Poxa, Vinícius, caramba, meu, tô super feliz aqui e quis a vida, né, que você fosse a primeira pessoa que está comigo nesse projeto novo que eu tô, que é gravar o podcast. Tô bem feliz mesmo. A expectativa é grande, né? Mas assim, ao mesmo tempo, eu sei que estou entre amigos. Quero te dar boas-vindas aí. Obrigado, Vinícius. Quero que você se apresente, porque eu gosto de falar bastante, mas eu vou ter que me conter um pouquinho, deixar você contar um pouquinho, se apresenta pro pessoal aí. Você, as pessoas já te conhecem, porque eu falo muito de você, principalmente para meus funcionários, mas eu gostaria que você se apresentasse aí. Legal, cara. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz também quando você me chamou para eu vir aqui, né, participar. Cara, eu pensei, não, tenho que dar um jeito na agenda, porque hoje em dia é corrido pra caramba, né? Tenho que dar um jeito na agenda aí para conseguir prestigiar o Carlão e estar presente lá. Então, cara, obrigado. Bom, me apresentar um pouco, sou Vinícius, 41 anos, casado, 2 filhos. Atualmente eu sou superintendente em um dos maiores bancos brasileiros, né? Um dos maiores bancos públicos brasileiro. Sou mentor, tenho um podcast também, Papo de Paz. Carlão já assistiu ali alguns episódios também, tem que ir lá participar com a Legal. gente. Cara, faço um monte de coisa, eu dou aula na Universidade da Caixa também, na Universidade do Banco, faço bastante coisa aí. E trouxe até um negocinho aqui, aproveitar que eu tô me apresentando. Não sei se você vai lembrar dessa época aqui, Carlão. Oh, caramba. Nossa, hein, Vinícius? Cara, que legal, hein? Que bacana, Já cara. ia há quase MPV. 23 anos no mercado financeiro, Pessoal que tá vendo, tá mostrando o crachá dele. Pô, cara, é 18 legal. aninhos aí, Que eu também tenho. Você tava com 18 anos, né? 18 anos na Pô, época. Vinícius, legal, cara. Obrigado mais uma vez aí por você estar vindo, por você ter vindo, por ter acreditado. E como eu falei, para mim é um destino, né? Como que é, como funcionam as coisas, né? E aproveitando que você mostrou o crachá, é falar o motivo que eu te trouxe aqui. O motivo, primeiro, como a gente se conheceu, né? A gente se conheceu num dos maiores bancos privados, né, do Brasil, né? Hoje você trabalha num dos maiores bancos públicos, né, do Brasil. E a gente conheceu, na época, acho que era o maior banco privado do Brasil, na época. E a gente se conheceu, você tinha 18 anos, eu tinha 28 anos. E aí, cara, o que me chama a atenção, que eu gostaria que as pessoas soubessem, é da tua trajetória profissional, né? Que eu tive o prazer, né, de ver o início lá. E aí conta um pouquinho pra gente, como que foi, Vinícius? Ali foi o teu primeiro emprego? Relembra aí pra gente. Cara, vamos lá. Primeiro emprego oficialmente, né? Eu já tinha feito algumas coisas, já tinha entregado panfleto na rua, feito boca de urna, né? Já tinha feito algumas coisas informais ali, vendia muita coisa, fazia uns escambos também, gostava de... Tudo que era negócio eu gostava de fazer. Mas assim, oficialmente foi o primeiro emprego e é engraçado, né? Acho que ano que vem, começo do ano que vem, já fazem 23 anos. Caramba. E hoje o pessoal, quando vem conversar comigo, que não me conhece, pergunta, né? Pô, o que você faz? Eu falo que eu sou superintendente. As pessoas estranham, mas, pô, você é super novo, já é superintendente, né? Mas não sabem de toda essa trajetória já de quase 23 anos no mercado financeiro. E, cara, essa época aí, eu caí ali meio que de paraquedas, né? Eu querendo trabalhar, fazer alguma coisa formal. Foi quando surgiu a oportunidade de trabalhar no Bradesco. Até para explicar para o pessoal, eu não era funcionário do Bradesco, né? Eu trabalhava para uma corretora de seguros que prestava serviço para o Bradesco. E assim, eu não tinha vínculo empregatício, não era registrado. Eu ficava ali no banco, né? Diariamente, horário comercial. Se eu vendia, eu ganhava. Se eu não vendia, eu não ganhava. Então, começou ali. E ali foi muito bom, assim, foi uma escola, porque por esse fato de você ter a obrigação de vender, de comercializar os produtos para poder ganhar, então você acaba aprendendo muito e se esforçando. E foi aí que a gente teve a oportunidade de se conhecer, né? Já falando um pouquinho desse começo. Na época eu fui contratado para vender o Bradesco Saúde, plano de saúde do Bradesco, que era difícil pra caramba, apesar de ser um bom produto, era bem difícil, porque o ticket médio era muito alto, Era muito específico, né? era muito específico, e a gente ficava no autoatendimento, né? Difícil você abordar uma pessoa no autoatendimento para vender um seguro saúde. Nossa, mas me conta um pouco, Vinícius, como que é esse negócio aí? Porque eu sempre falo para as meninas, né? Que hoje, não sei se você concorda, mas a venda mudou um pouco, né? E você falou de autoatendimento, explica pro pessoal o que, que seria isso, como que é? Era mais ou menos pegar no laço mesmo? As pessoas iam lá? Qual que era o nível de dificuldade? Porque realmente acho que isso
você está falando de você, mas a gente se conheceu lá, né? Eu achava muito interessante mesmo, e hoje eu falo, nossa, caramba, né? Como a gente era, né? Aguerrido, né? Olha, Porque tu imagina, né? A pessoa ia lá fazer um depósito, não era? Geralmente era isso, né? Ou um exatamente. extrato, e você abordava a pessoa, pá, posso falar com você um minutinho? A E gente, oferecia um plano de saúde? a gente era quase o pessoal que ficava antigamente, nem, hoje em dia, alguns bancos ainda tem, né? O pessoal com o coletinho do Posso Ajudar. A gente era quase isso, né? Então a gente ficava ali no caixa eletrônico, esperando uma oportunidade, alguém que fosse fazer um depósito, fosse fazer um saque, para ir lá conversar, né, fazer uma abordagem e vender um seguro-saúde. Tinha o pessoal dos outros produtos também. Mas assim, era no laço, era bem, bem difícil, não é fácil, né? Você chegar ali de repente. E foi um momento, foi meu primeiro emprego formal ali. E, cara, eu tive muita dificuldade no começo. Aí você pode contar um pouquinho também que você vai lembrar. E assim, muita dificuldade de desanimar, de ficar 1, 2, 3 meses pagando para trabalhar, porque como eu não vendia, não recebia. E eu Sim. pagava condução, né? Enfim. Mas foi um baita do investimento. E qual que foi a virada de chave ali, especificamente naquele momento, e dali que mudou minha vida de fato? Foi quando eu comecei a pensar numa carreira bancária. Foi quando eu tive a honra e a oportunidade de ter um mentor na minha vida, que foi o Carlão. Então, assim, passei, sei lá, 2, 3 meses, não vendia nada, pagando para trabalhar, desanimando, e eu pensando, pô, banco não é para mim, porque na minha visão aquilo era banco, aquilo era mercado financeiro, né? Você tá ali vendendo. Fui desanimando, fui desanimando. Quando o Carlão meio que me apadrinhou, né? Então a gente começou a almoçar junto, trocar bastante ideia. E foi quando eu aprendi de fato a fazer uma venda. Que, não sei se você vai lembrar, mas você me chamava, ó, escuta eu abordando os clientes. Você ia lá, abordava, chamava o cliente, sentava na mesinha, que tinha uma mesinha ali que a gente Sim. colocava no autoatendimento, pegava uma folha de papel, fazia conta, mostrava ali pro cliente quanto que ele ia guardar por mês. Na época era um produto específico, que era o multiplano, né? Isso, era o multiplano. E, pô, mostrando, e eu falando, caramba, puta, quero ser igual esse cara. E todo dia o Carlão lá no atendimento ia lá, pegava o pessoal pelo laço, levava pra mesinha, fazia as contas e propostinha assinada, propostinha assinada. Falei, cara, esse E a cara gente é via com aquela bom. cara de sorriso assim, né? Depois que passava o É, cliente, assim, né? Entrava na agência, né? o cliente virava as costas ali, É. tu comemorava, né? Exatamente. Cara, e eu achava muito legal. Comecei a ter uma admiração, aí você começou a me ajudar, a explicar. Aí foi quando você propôs para mim, cara, já que tá muito difícil vender aí o plano de saúde, seguro-saúde, tenta vender umas propostinhas aqui desse plano. É mais fácil, o valor é mais baixo. Na época, se eu não me engano, eram uns R$ 50. Porque era uma previdência, era 30 Era reais. Eram 30 30 reais. reais, é. Depois É, aumentou para 50 e a gente falou, nossa, não vamos conseguir vender era. mais. Isso aí, Né? isso É. aí. Não, pô, começa aqui, você me ajuda, eu te pago uma comissão e tal. Eu falei, pô, legal, vamos tentar então, né? Foi quando eu comecei ali a pegar o gosto, comecei a vender uma propostinha, duas, e dali foi fluindo, aí fui aprimorando mais, conversando bastante contigo, observando como é que você fazia o contato com o cliente, e fui indo, fui indo. E para mim, foi muito importante porque a partir dali eu vi que eu tinha uma condição de trabalhar em banco, em atuar e começar a fazer várias vendas, e eu comecei a gostar daquilo, porque a gente muitas vezes durante o dia recebia, sei lá, 10, 20 nãos, né? Sim, Nossa, porque a gente ficava literalmente o dia todo ali, das 8, 9 da manhã até as 18, todo mundo que passava a gente ia lá, abordava, mas quando a gente tinha um sim, que vendia uma proposta, duas no dia, exato. dava aquela satisfação. Exatamente. Então aquilo foi me motivando, foi como um combustível mesmo para eu ir me empolgando e querendo aquilo cada vez mais. Saí do Bradesco, fui para o Santander. No Santander já foi um outro cenário, porque eu já tinha essa cabeça comercial, negocial muito forte. Então no Santander eu cheguei com um contrato de estágio de 2 anos, com 1 ano eu fui efetivado, comecei a trabalhar lá efetivado no banco. Fui gostando cada vez mais, crescendo. Foi quando eu prestei o concurso, passei. E quando eu cheguei, imagina, num banco público há 20 anos atrás, que naquela época muita gente ainda tinha aquela mentalidade de funcionário público, né, de empresa pública. Hoje mudou muito, mas antigamente tinha essa mentalidade. Vindo de
Bradesco e Santander, com uma cabeça 100% negocial, aí minha carreira foi subindo muito rápido. Então, de lá para cá eu brinco, né? Pô, tô como superintendente hoje, mas eu fiz nesses 22 anos mais de 20 processos seletivos. Eu tive muito não também, perdi a função, recuperei, assim, tem Caramba. muita história aí nesse meio. Mas o que foi o estopim ali e a virada de chave foi quando a gente se conheceu e você começou a me mentorar nessa Ah, jornada. Vinícius, eu acho que poxa, eu acho que a gratidão é legal, mas eu acho que tudo isso aí você deve. Eu acho que as pessoas que são grandes, elas são grandes porque são modestas, né? E humildes. E na verdade, você já tinha esse talento dentro de você. Eu só coube a mim a identificar e ver e falar, poxa, vamos lá. Acho que foi mais questão de identificação de produto, né? Porque acho que você vendia saúde e seguro de vida, né? Também Depois eu fui pro para o Vida. seguro de vida. E o seguro de vida é mais complicado, né? Então, tu imagina um menino de 18 anos fazendo seguro de vida, né? Infelizmente, as pessoas hoje não têm muito. Hoje está melhor um pouco, mas não tem aquela cultura, né, de seguro de vida. Então, tu imagina aquele tempo, um moleque de 18 anos, né, falando, não, para proteger a família e tal. E eu acho que a abordagem da Previdência, que era o multiplano, que era um plano misto, né, que ele tinha pecúlio também, mas ele tinha a possibilidade da pessoa juntar o dinheiro, acho que a abordagem fez com que você se sentisse mais à vontade. E aí você acabou deslanchando. Mas eu ia te perguntar, Vinícius, assim, o que te levou? Porque eu lembro que na época você já fazia administração ou você ia entrar no primeiro ano ainda? Não, eu estava entrando no primeiro ano de comunicação social, Ah, publicidade e tá. propaganda. Eu lembro que você estava fazendo, começando a fazer a É, faculdade, lembro que estava isso. namorando, enfim, né? Aham. Eu lembro muito disso aí. Mas assim, o que te levou? Porque na minha vida, assim, o que eu vejo assim hoje? Teoricamente, claro que todo mundo precisa trabalhar, hoje eu sei disso. Mas eu lembro também, lembro até hoje do seu Marçal, né? Aham. Então, assim, você tinha uma vida, digamos assim, estável. Você poderia ter corrido para o outro lado, porque a gente mora numa cidade litorânea, Sim. onde que tem praia, tem tudo. Mas o que te fez, de repente, voltar e falar, não, preciso trabalhar, vou seguir meu caminho? Cara, então, na verdade, banco especificamente, por quê? Por que banco, né? Meu pai, ele tem uma história muito bacana também. Ele trabalhou na roça até desde pequeno, até mais velho. Depois ele veio para Santos para estudar. Ele foi estudar com 18 anos. Ele estudou, fez o ensino médio, se formou em economia e foi trabalhar em banco. Começou como contínuo, que ele fala na época, que é como se fosse um menor aprendiz. Sim. Foi fazendo carreira dentro do banco também, ficou muitos anos dentro do banco e depois ele acabou pedindo demissão para empreender. Então, eu lembro, eu pequeno, eu chegando na agência bancária dele, né? Ele com uma mesona bonita e a plaquinha com o nome ali, Marçal, gerente Marçal, acho que era alguma coisa assim. Então, eu já tinha um certo encantamento com a profissão bancária. E eu querendo trabalhar naquele anseio, pô, 18 anos, começando a faculdade, meus pais, minha mãe já aposentada, meu pai trabalhando ainda, mas já bem mais velho. Falei, não, preciso trabalhar, preciso de grana para começar a ajudar em casa também. E foi quando meu pai falou, pô, eu conheço algumas pessoas de banco, você não quer tentar trabalhar em banco? Foi quando ele fez alguns contatos ali no Bradesco. Aí, na época, até ele era amigo de um gerente que trabalhava lá, não sei se você vai lembrar, o Tadeu. Lembro. Aí Lembro, Tadeu. ele me indicou para a NPV, que era a corretora, fui lá, fiz a entrevista e comecei a trabalhar em banco. Aí daí que tudo começou. Mas você falou que eu sou, de certa forma, humilde e tal, que reconheço. Mas, na verdade, você que é um cara muito humilde, porque, ó, pensa comigo o seguinte, hoje em dia, o que faz muito as pessoas, né, é o ambiente. Então, se você tiver num ambiente que seja, sei lá, tóxico, negativo, cara, não vai fluir. Então, naquele momento que eu comecei a trabalhar contigo, né, que eu tava ali meio desanimado, achando que não daria certo, se eu tivesse num ambiente com uma pessoa, com você ou com alguma outra pessoa negativa, puta, cara, não, isso aqui não é pra gente, isso aqui não vai dar certo, sei lá, estão enrolando a gente. Sim, Cara, eu que teria tinha. desistido ali, entendeu? E teria buscado alguma outra profissão, enfim. Poderia dar certo em algum outro Sim, ramo também, mas teria desistido ali. E o fato de estar em um ambiente com você, com outras pessoas, né, que eram muito positivas, que estavam ali empenhadas, cara, isso mudou o jogo. Mudou o jogo. Então, assim, de fato,
não é humildade ou... Enfim, cara, mas eu devo muito a você, assim, Poxa, de fato, cara, de fato, de verdade. cara, ficou complicado, né? Porque a gente começa a falar algumas coisas assim que eu tava meio que me preparando já para esses momentos, né? Porque a gente tá falando disso aí já tem 22 anos, né? 22 anos, cara, E 22 é legal a anos. gente poder lembrar, né, de algumas coisas, de algumas situações que nessa vida corrida que a gente tem, que a gente leva, a gente acaba esquecendo muita coisa, né? A gente fala, caramba. E o que eu acho importante, principalmente para as pessoas que têm essa possibilidade de liderar, de ser referência para outras pessoas, eu acho que isso você falou, né? Esse pertencimento, esse acolhimento é super importante. Essa empatia de imaginar o que a pessoa está passando, né? Naquele momento e poder acolher. E é engraçado, Vinícius, que às vezes você faz isso de uma certa forma totalmente natural, porque você não espera nada. E eu nunca soube disso. Você me falou depois de um tempo, que a gente vai conversar um pouco aqui ainda, mas você falou. Eu falei, nossa, eu nem sabia o quanto tinha sido importante aquele detalhezinho de te chamar, né? Ô, Vinícius, vem aqui e tal. E, na verdade, foi uma ajuda, né? Mútua, né? Porque você me ajudava também. Você filtrava cliente para mim, né? Você fazia hoje no CRM que a gente fala, né? Você fazia pré-venda às vezes. O lead O qualificado, né? lead qualificado. Então você pegava esse cara e você falava, não, Carlão, esse aqui, ó, acho que é para você. Não. E eu lembro também, Vinícius, não sei se você vai se lembrar, mas eu estava lembrando aqui que você vendeu uma previdência para um rapaz e o rapaz era novinho também. E aí, beleza, né? E, pá, e era grande, cara. Se eu não me engano, era de R$ 100. Que se eu não sei se ele ia trabalhar no Atacadão, não sei, mas ele abriu conta para trabalhar, era o primeiro emprego dele. E aí você abriu conta para. Não, você foi lá, não, posso te ajudar, né? Que a gente ia lá, ajudava e vendeu uma previdência para o menino. E aí, beleza. Aí o menino deve ter chegado em casa reclamado. Ah, no banco me ofereceram. Aí o pai do menino foi bravo lá. Não sei se tu vai lembrar dessa história. Não lembro, Não lembro, mas mas conta aí. eu lembro. Enfim, aí o pai do menino foi bravo lá. Falou, não, que venderam negócio lá, tal, não sei o quê. E aí você chegou pra mim, pô, Carlão, o cara lá tá reclamando, tal, que eu vendi pro filho dele. Bom, resumindo, aí eu peguei, sentei, eu acho que você do lado lá ainda, e aí comecei, eu meio que vendi de novo, e falei a importância daquilo lá, que era do filho dele estar tendo a oportunidade de começar a guardar um dinheiro, já começar de uma forma legal, guardar dinheiro, sei lá, sei que o pai do menino virou amigo da gente, saiu batendo nas nossas costas ainda e ficou feliz ainda. Então esse é um caso que me traz assim bastante lembrança. E você fala aí, Vinícius, eu queria que você falasse também, lembrasse um pouquinho, que esse negócio, já que a gente está vocês estão nostálgica aqui, como que era a diferença, né? Porque, como você falou, nós não éramos funcionários do banco. Sim, sim. Nós éramos corretores, né, de seguros, né? Na verdade, não era corretor, a gente chamava de concessionário. E você era funcionário da concessionária, entendeu? E assim, tinha um pouquinho assim, às vezes, né, dos colaboradores do banco, né? Olhar com o olho meio torto assim pra gente, não tinha? Né? Ah, tinha, cara, tinha. E eu lembro que era uma época, né? Eu, pô, molecão, 18 anos, e eu olhava o pessoal, né, com aquele crachazão do Exatamente. banco, eu falava, puta, eu quero ser igual esses caras aqui também, né? Eu Exatamente. quero ser funcionário, porque, pô, Uhum. ralo pra caramba aqui pra vender, pra poder ganhar, não sou registrado, não tenho benefício nenhum, não tenho um vale Não tinha nada, né? transporte, um Nada. fixo, nada, nada, nada. E eu achava legal ver aquela galera de crachá, né, super arrumado e tal. Eu falava, porra, que bacana. E eu lembro até que quando a gente ia almoçar, alguma coisa que a gente ia na Copa, quem era funcionário, não sei se tu vai lembrar, eles tinham um lanche que Isso, o tinha banco pagava lanchinho. para todos os funcionários. Não sei como é que Exatamente. é hoje, mas naquela Sim, época sim. tinha. E às vezes eu chegava E lá e não tinha pra tal. gente. Cara, não tinha grana. Às vezes, pô, ficava sem almoçar, e não sei o quê. Aí, às vezes ficava lá na Copa, ver se alguém oferecia e tal, um lanche, porque às vezes tinha Exatamente. mais, lembra? Exatamente. Cara, mas era assim, a gente se sentia um pouco Excluído. excluído, de certa forma, mas tinha aquela vontade também, né, Tinha, de estar tinha. ali, de ser registrado. É verdade. Ô, Vinícius, mas você tá sendo bonzinho, né? Tu lembra que a gente comia sanduíche? Quanto que a gente pagava um Lembro. sanduíche? Acho que era Um R$ 1, não um era? real. R$ 1, Um né? real. O R$ 1 no x-salada X-salada. custava R$ 1, né? A gente comia o x-salada Que lá, era né? do ladinho ali Do lado. do banco, né? Esqueci o nome dele, acho que é Valdinei. Enfim, infelizmente eu acho que ele faleceu, pelo que eu fiquei sabendo. Mas a gente ia lá e ali era o papo da resenha, né? Ali Era. era quando a gente saía, se vendia, se não vendia. Ia eu, você, o Marcão, né? E, Marcão, né? Ia, verdade. chegamos, né? E quando a gente comia bem, não sei se tu lembra, tinha
Acho que era Toca? Não lembro. Toca do Suco, Toca não do era? Suco? Toca do Que a Suco. gente comia feijoada, né? Aí É ia lá verdade. ia na Toca, né? Aí conseguia pagar, acho que, sei lá, R$ 6 no PFzinho que tinha lá. No E era PF. gostoso, Era bom né? pra Era caramba, bom, cara. Era bom. eram bons momentos, né? E Vinícius, me contou aí uma coisa. Eu lembro que você me contou também, porque foi assim. Aí você começou a trabalhar lá. Aí depois eu lembro que você foi ser estagiário, né? Acho que no Santander, não foi Isso, isso? isso. E aí uma coisa que chamou atenção para você, que aí você, foi aí que você me falou, você que me ajudou, tal, você foi meu mentor, porque acho que você vendeu bastante título de capitalização, não é isso? Foi, E aí te cara. promoveram pro caixa, não foi isso? Foi assim. Então, tava lá no Bradesco e por esse fato de não ser registrado e tal, eu queria alguma coisa, algum vínculo mesmo. Comecei a mandar currículo e fui chamado para fazer uma entrevista no Santander. Quando eu cheguei no Santander, cara, fui fazer a entrevista, não esqueço, foi uma entrevista coletiva. A gerente, eram 2 gerentes, sentou todo mundo lá, acho que tinha umas 7, 8 pessoas, sentou todo mundo em uma roda lá, todos os candidatos, e eles foram entrevistando, perguntando ali e tal. E eu falei, né, que eu tinha experiência do Bradesco, que eu Sim. gostava muito de vender, tinha esse hábito de vender, então, puta, fui escolhido ali na hora, né? Tinha, acho que eram 2 vagas, se eu não me engano, escolheram eu e mais uma pessoa. E o que era o estágio? Para ficar no autoatendimento, ajudando ali as pessoas a fazer saque, a fazer depósito. E assim, era o que eu dominava, né? Sim. Porque eu ficava o dia inteiro no autoatendimento vendendo. Uhum. E muitas vezes a gente ajudava as pessoas no autoatendimento a tirar extrato, pagar conta, porque a gente estava ali, a pessoa pedia ajuda, você já queria ajudar para ter uma brecha para poder oferecer um produto. Então, ali era onde eu dominava. Ou seja, você usava o gatilho da reciprocidade? Com Sem certeza. saber, Sem né? saber. Sem saber, né? Sem A gente saber. usava, né? Ajudava as pessoas para ir, pô, você pode me ouvir um minutinho? Com certeza. Eu falo que a gente ficava de isca, né? Só esperando alguém pedir ajuda para você ajudar ali naquela simpatia e já oferecer alguma coisa. Então, eu cheguei no Santander já com essa visão negocial de autoatendimento, de abordagem. Cara, eu vendia muita capitalização, muita. Eu ficava com uma pranchetinha lá, assim, de ter dias, eu lembro que eu contei, eu vendi 10 títulos em um dia. Era muita capitalização e cartão de crédito que a gente fazia também. E os gerentes tinham dificuldade de vender capitalização, né? Tinham. E quem vendia era meio que, né? Oh, caramba, o cara vende capitalização, porque era meio... Exatamente. Aí, tanto que eu tinha um contrato de estágio de 2 anos, mas com 1 ano de estágio eu tive a proposta para ser efetivado, ser funcionário do banco. Aí foi quando foi meu primeiro registro em carteira, que foi lá no Santander como caixa. Caramba. Fui pro caixa e continuei na mesma pegada. O cliente ia lá pagar conta, fazer alguma coisa, oferecer ali um títulozinho de capitalização, um cartão, e assim foi. Aí eu fiquei mais 1 ano no Santander, né? Fiquei 1 ano como estagiário, 1 ano como caixa. Foi quando a minha mãe me ligou. Eu tava bem pra caramba lá no Santander, já praticamente indo para um outro cargo, e quando minha mãe me ligou, pô, filho, tem uma notícia para te dar, uma notícia muito boa. Eu falei, pô, uma notícia muito boa? Ganhou na Mega Sena, né? O que foi? Ela, não, melhor que isso. Caramba! Falei, não, impossível, né? Melhor do que ganhar na Mega Sena. Ela falou, chegou um telegrama para você aqui, você foi aprovado, você precisa ir lá levar os documentos. Caramba! E vou te falar, eu tava gostando tanto de trabalhar lá no Santander, tava gostando muito de verdade, já tava ali com a expectativa de uma promoção, que na hora ainda fiquei pensando, pô, será que eu vou? Mas eu tô bem aqui, tô para ser promovido. Pensei, porque eu não tinha a noção do que era, né? Você ser concursado, trabalhar de fato em um banco público. Você era novinho, quantos anos você tinha? Devia ter 19, Nossa. Não, 20, eu comecei 21 para 22. É novinho, né? 21 para 22. Eu já estava ali há 3, 4 anos trabalhando no Bradesco Santander, 3 anos e pouco, 21 para 22. A gente só vê que é novinho quando a gente está numa certa idade. Você fala, nossa, meu, com 21 anos. Exatamente. Foi quando eu recebi aí o telegrama e começou mais que a Mega Sena, aí você falou, puxa, eu vou. Aí foi. Aí Aí decidi ir. E, cara, para você ver como a vida é, tudo tem um porquê e tudo vai acontecendo ali conforme tem que acontecer de fato. Aí tem uma história legal também. No meu primeiro dia trabalhando, fui trabalhar no setor de fundos de garantia. Primeiro dia, não, começa aqui, né? Porque você tem que conhecer todas as áreas do banco. Beleza, comecei a trabalhar lá.
Achei complexo pra caramba, muita tela, aquela base, tela preta, base DOS, sabe? Sim. Achando complexo, anotando tudo, anotando. Aí a gerente geral desceu lá no setor de fundo de garantia e falou, pessoal, tem como alguém ajudar lá no caixa eletrônico? Porque a recepcionista teve que sair para almoçar, não tem ninguém, tá um caos lá fora. O que eu fiz? Pós-graduado em caixa eletrônico. Falei, não, deixa que eu vou. Fui pro caixa eletrônico, no autoatendimento tinha umas propostinhas de capitalização, dei uma folheada ali. Primeiro dia, o que eu fiz? Vendi título de capitalização, cara. Caramba. No primeiro dia. Fui, vendi ali no autoatendimento. Aí, no final do dia, eu fui, entreguei lá pro gerente e tal. Aí, a gerente geral, no mesmo dia, já falou, ó, a partir de amanhã, ele já vai pro PJ, vai trabalhar na pessoa jurídica. Caramba. Por conta de todo esse histórico, que eu já cheguei lá com essa mentalidade, ajudei. Fui lá e me propus ajudar no caixa eletrônico, vendi, ela já ficou sabendo, já me puxou, então... Aí foi só. Nossa, só que alegria. legal. Então, assim, pelo que você está me falando, assim, tu acha que a parte comercial hoje é uma parte determinante em qualquer área? Eu costumo dizer para todo mundo que a gente está sempre se vendendo, né? Você vende sua imagem, você vende sua ideia. E hoje, eu ouço muito o Flávio Augusto, né? E ele fala muito que antigamente tinha aquele um pouco, né? Achavam que era demérito, né? Vender, vendedor. Hoje não. Eu vejo que tá mais... Não diria glamouroso ainda, né? Mas eu acho que as pessoas têm mais consciência de que a venda ela é fundamental. Porque só existe administração quando você vende, não é? Então, Sim. nesse patamar. Então, pelo que você está me falando aí, ajudou bastante você, né? Caramba, essa história eu não sabia, não, da capitalização. A capitalização sempre te perseguindo, né? Sempre me perseguindo, você vê? Que legal. Mas é isso, cara. Acho que parte de venda hoje é tudo, né? Hoje em dia foi o que você falou, você tem que vender a sua imagem, vender a sua ideia, você tem que vender um produto, um serviço. Cara, e se você for um bom vendedor, tanto de imagem como de produto e serviço, cara, você tem tudo para deslanchar, ter uma boa renda. Eu acompanho bastante o Flávio Augusto também, que é um exímio vendedor, né? Exatamente. Tem vários treinamentos de vendas, cara, mas realmente é fundamental. Vinícius, antes de passar para outra parte, eu queria falar um pouquinho com você duas coisas de empreendedorismo, né? Porque você pode empreender o que você faz, mesmo na área pública, você está empreendendo, você já falou que já passou várias, né, fases, mas antes disso eu queria falar com você, que você falasse um pouquinho daquele case que você falou para mim, que me chamou a atenção, que aí você já estava aquele da concessionária, do feirão de veículos. Eu achei isso bem legal. Legal, cara. Pô, esse case aí, sempre que eu tenho uma oportunidade, que eu vou fazer algum treinamento ou fazer alguma palestra lá dentro do banco, eu gosto de contar. Porque o que eu falo para as pessoas, né, para quem está começando? Você não precisa ter um cargo relevante para fazer algo relevante, né? Então, nessa época, eu era assistente numa agência aqui em Santos, no Gonzaga. Trabalhava 6 horas por dia, mas extremamente dedicado. E a gente precisava alavancar o crédito. A gente tinha umas metas de crédito pessoa física, a gente estava devendo muito, estava com um gap muito grande. E a gente precisava fazer alguma coisa diferente, porque o que a gente fazia no dia a dia não estava surtindo efeito. A gente não conseguia cobrir esse gap. E eu, sempre pensando, o que eu posso fazer para dar uma atacada, dar um tiro certo e alavancar esse número. Aí eu estudando alguns produtos, eu vi que dentro do banco não se falava em financiamento de veículo. Ninguém fazia financiamento de veículo, né? A gente estava habituado a fazer muito crédito consignado, muito empréstimo pessoal, mas ninguém falava de financiamento. Peguei a normativa do produto, comecei a estudar, falei, é simples de fazer, por que ninguém faz, né? Fui conversar com alguns gerentes, falei, se a gente tentasse fazer algo pro financiamento de veículo, ninguém faz. Aí eu lembro que eu tive ali um pouquinho de resistência ainda, não, é muito difícil, é muito complexo, tem que fazer gravame, não sei o quê. E eu insistindo, eu falei, não, dá para fazer. Aí eu tive o apoio da gerente geral, falou, você quer fazer então, pode fazer aí, vê o que você acha melhor e vamos trocando uma ideia. Aí o que eu pensei? Falei, hoje, como é que os bancos fazem financiamento? Eles vão nas concessionárias, deixam uma pessoa dentro da concessionária e vai fazendo ali as avaliações de crédito. Eu pensei, por que não a gente fazer alguma coisa com a concessionária? Foi quando eu comecei a ligar em várias concessionárias. Então eu liguei na Ford, na GM, liguei em várias para marcar uma visita para poder fazer uma proposta, tentar fazer algo.
Cara, eu consegui marcar uma reunião com o gerente, na época era a Ford Costa Sul, Uhum. não esqueço. Marquei uma reunião, fui lá conversar com ele, falei, pô, a gente tem um produto que é muito bom, a taxa é muito boa, vai ajudar vocês a venderem mais, porque a gente tem a menor taxa do mercado, vamos fazer uma parceria. Falei, pô, o que você acha de colocar um carro dentro do autoatendimento do banco, né? Para chamar atenção, porque chamar atenção do teu carro, a gente coloca algo de financiamento, vai ser bom para mim, vai ser bom para você. Toparam. A gente colocou, na época, foi uma EcoSport Caramba. ali na agência e começou a chamar atenção, né, dos clientes, tanto para o carro, que na época era um carro relativamente novo, Uhum. como para a gente fazer o financiamento. E daquele início de parceria, a gente conversando, estreitando a relação com o pessoal da concessionária, eu levei minha gerente geral, levei na época o gerente regional, que inclusive o gerente regional da época, hoje, não sei se você chegou a conhecer o Sidney. Conheci. Hoje ele é diretor do banco, diretor da área de pessoas também, super bem. E a gente, daquela ação da gente ter colocado o carro no autoatendimento, a gente evoluiu para o primeiro feirão do carro próprio. Caramba. Primeiro, assim, do Brasil. Nossa. A gente fez um feirão no final de semana na concessionária, a gente levou acho que mais de 15 funcionários, a gente fez mais de 1 milhão num final de semana, alavancou pra caramba o nosso resultado, foi case de sucesso. O que a empresa fez? Envelopou aquilo e começou a fazer em outros estados, outras cidades, aquele modelo que a gente fez, por conta de uma iniciativa que eu tive como assistente, Caramba. com uma visão de alavancar o negócio. Então, falo para as pessoas, a gente não precisa ter um cargo de superintendente, um cargo de diretoria para fazer algo grande, né? A gente pode, pequeno mesmo, ir propondo e correndo atrás e fazendo algo que seja impactante. Caramba, eu acho que isso aí você está falando aí vai vindo, assim, eu fico pensando. Isso tem, acho que, a ver com mente empreendedora, né? Que às vezes você fica ali quietinho, mas eu costumo falar para as meninas lá também, às vezes eu paro, e isso acontece até hoje, tá? Eu estou fazendo alguma coisa, aí eu falo, poxa, não. Aí eu demoro mais tempo para descobrir como que funciona essa coisa, mas depois, quando eu descubro, opa, isso aí dá um deslancha. Então, ou seja, vai, exemplificando, a gente precisa pegar a data de nascimento, tá? Eu não sou nenhum fera em Excel. Aí tem gente que faz o quê? Ah, data de nascimento, digita lá, 2024 menos 1974, dá 50 anos. Aí vai fazendo 1 a 1. Aí eu só estou trazendo isso aí como exemplo. Aí eu falo, não, eu prefiro perder tempo vendo como que o Excel faz a fórmula. Eu levo, sei lá, 3 horas para fazer essa fórmula, mas depois eu não faço mais. Depois tu automatiza e... Automatiza e vai embora. Isso dá o quê? Produtividade, né? Sim. Mas aí você fala, eu falo, nós gosto da mente empreendedora, né? Você ficou imaginando, fala, poxa, de que forma? Você não pensou no varejo, eu acho que você pensou no atacado. Sim. Não é a mente empreendedora. Você fala, poxa, não vou... Então você pegou e falou, poxa, esse teu case aí eu acho maravilhoso, viu? Então mostra que eu estava certo na minha visão mesmo. Tá você é danadão, que legal, que e bacana. aquela frase que é até meio clichê, né? Que é, assim, você não vai ter resultados diferentes, né? Fazendo sempre as mesmas coisas. Então, é realmente tentar pensar um pouco fora da caixa. Lógico, nem sempre a gente vai ter a famosa bala de prata, algo que seja diferente. Mas, assim, muitas vezes a gente consegue algo diferente. Então, tem que realmente parar, pensar e, pô... Uma hora vai. E oportunidade, né, Vinícius? Aí você vai falando, aí vai lembrando. Por isso que é gostoso nesse papo aqui, você vai lembrando de algumas coisas. Você falou que não tinha ninguém via com, sei lá, patinho feio, ninguém vendia muito, né? Porque talvez não tinha conhecimento, né, de como que funcionava e não via as oportunidades. Porque você falando aí, eu me lembrei agora como que eu comecei a vender saúde. Porque a gente trabalhava no mesmo banco e tal, e eu trabalhava no segmento de empresas. Só que esse segmento de saúde, como a gente já falou, ele é muito específico. E, teoricamente, vamos falar num linguajar mais tranquilo assim, ele é caro, é um plano caro, né? Custo-benefício não é para todo mundo, não é um plano popular. Aí o que eu vi? Eu falei, poxa, mas eu trabalho num segmento de empresas que era um segmento que atendia empresas que tinham faturamento de 30 milhões até 180 milhões. Eu falei, poxa, a referenciada desses planos de saúde talvez não sirva para as pessoas, né, que tem um poder aquisitivo menor. Mas existe a possibilidade, de repente, de você vender para os diretores. Porque esses diretores, de repente, querem um atendimento diferenciado. No Einstein, no Sírio. Então, como a gente mora aqui na Baixada, só geograficamente explicando para o pessoal, que fica pouco
poucos quilômetros de São Paulo, Aham. onde são os referências de medicina. Então eu falei, pô, será que não existe um plano? Aí eu falei, poxa, aí a menina me apresentou, ela falou assim, olha, existe esse plano que você pode vender, o pessoal pode ser atendido em São Paulo, tal, tal, tal. Eu falei, pô, vou começar a oferecer para os diretores. Então eu não pensava vender o plano de saúde para que eles fossem atendidos regionalmente, mas eu pensava falar, olha, você precisa de um produto diferente. E aí, nesse momento, até então, não tinha nem meta, não tinha meta aqui, porque o pessoal falou, não, é impossível vender plano de saúde aqui na região, né? Bradesco Saúde, no caso. Só que, o que aconteceu? Aí eu peguei, visitei uma empresa, aí eu ofereci, a empresa quis, aí eu falei, caramba, olha, vi um nicho ali, eu falei, caramba, que legal. E aí que tem uma história legal também, porque assim, era corretor, além de eu ganhar comissão, eu vendi o plano e ainda ganhei uma TV, na época era de 29 polegadas. Falei, caramba, além de vender, ainda ganho prêmio. Eu falei, pô, legal, vou oferecer mais. Aí comecei a oferecer. Resumindo, a agência que não tinha meta, não tinha, porque eles não eram cobrados, porque todo mundo sempre estigmatizou, falando que não Aham. vendia, passou a ter meta e aí a gente deslanchou. E através desse plano aí conheci vários clientes, abriu várias oportunidades. Então as oportunidades estão aí. Eu acho que basta a gente, de repente, ver onde estão essas oportunidades. E foi o que você fez, né? Nesse caso do automóvel, né? Bom, enfim. Mas, Vinícius, passando dessa parte tua de empreendedor, de comercial, eu queria falar, porque hoje você está como superintendente de um grande banco, né, público. Queria que você falasse um pouquinho da tua experiência, porque eu imagino, assim como eu tenho pessoas, eu tenho colaboradores também, que não deva ser fácil também você liderar. Conta um pouquinho dessa tua trajetória, como que é a liderança, porque eu imagino também que você não chegou onde você está sozinho, não é? Conta um pouquinho essa parte de liderança aí, como que funciona. Cara, liderança é um assunto que eu gosto bastante, leio bastante. Estou escrevendo algumas coisas também sobre liderança. Acho que finalzinho desse mês aí, comecinho do mês que vem notícia boa aí, vem novidade. Cara, por que eu gosto desse assunto? Porque assim, dependendo da empresa, dependendo de onde você está, a liderança ela muda um pouco, ela é um pouco diferente, né? E a liderança mudou muito também de um tempo para cá. Eu lembro que antigamente, quando pô, estava começando ali, estagiário, funcionário, até alguns cargos mais baixos, pô, tinha algumas pessoas que eu admirava muito como líder, que eu me inspirava, e tinha pessoas também que, cara, de praticar assédio moral e por a gente ser muito jovem na época e não ter experiência, a gente achava normal. Então, muitas vezes, pô, uma cobrança excessiva de uma meta, a forma como era cobrado. Então, eu tinha dois termômetros ali, né? O que eu me espelhava e falava, puta, gosto disso, quero ser assim. E da outra forma que eu não achava que era errado, que eu sofria aquilo, mas eu achava que era Sim, normal, falava, cara, quando eu for líder, eu não vou fazer isso aqui não. O cara tá me cobrando, eu tô fazendo, eu tô entregando, mas essa pressão eu não quero. Então você tinha uma balança ali, tinha os dois termômetros. E eu falo que na empresa pública, a arte de liderar, ela é um pouco mais complexa. Por que ela é mais complexa? Hoje no mercado privado, uma pessoa que é líder, né, que é um gestor, muitas vezes ela tem o poder ali de repente, mandar embora, tomar alguma atitude ali que seja mais drástica. Então, o liderado, ele reage de outra forma. Ele tem o receio de repente, não seguir o líder, não respeitar, fazer algo ali que o emprego dele está em risco. Então, acho que o mercado hoje privado, não que seja mais fácil, mas é um pouco diferente. Já numa empresa pública, pô, todo mundo que está ali é concursado, ninguém pode ser mandado embora, né? Só pode ser mandado embora se fizer alguma coisa de fato, com um processo administrativo, sei lá, roubou, fez alguma coisa muito complexa. Então você tem que liderar de uma forma que essa pessoa se sinta parte do processo e queira de fato entregar os resultados, queira te ajudar, queira contribuir. Então eu falo muito que é uma visão de liderança humanizada. Então você tem que estar muito próximo, você tem que conhecer o liderado, tem que saber o que inspira cada um deles para você poder ir usando ali alguns gatilhos, né? Algumas coisas para que ele sinta-se motivado para te ajudar e não fazer só pela empresa, mas fazer por você também. Que era o mesmo sentimento que eu tinha lá atrás. Pô, eu tive líder como o Sidney, que é um cara que eu gosto muito de citar, que, pô, o cara era fantástico. Muitas vezes a gente fazia, corria atrás e batia a meta, porque via que ele tinha aquela necessidade
por conta de resultado da superintendência na época, por conta de vários fatores. Então, cara, fui me espelhando, né, me moldando de acordo com essas inspirações e sempre nessa pegada mais humanizada, sabe? De ir lá, trocar ideia, de dar feedback, de ter muita clareza nas relações, então de ouvir muitas as pessoas, né? Você comentou aqui de empatia. E acho que um dos principais processos do líder é ter uma escutativa e ser empático, de fato, né? Pô, me colocar no lugar da pessoa, ouvir de fato, de forma genuína, o que a pessoa tem para falar ali. Não, pô, beleza, legal. Ouvir não só ali o que a pessoa tem, mas de repente pedir uma contribuição de alguma ideia, algo que possa dar certo. Você dá liberdade para os teus liderados até de errarem, né? Porque, pô, Sim. tem até uma pesquisa que o Google fez recentemente. O que ele fez? Pegou ali os times do Google, os mais eficientes, assim. Pegaram lá, não sei se foram 10, 20 times do mundo inteiro. Pô, o que esses times aqui, eles têm em comum que eles são tão eficientes? E qual que é a conclusão que eles chegaram? Que o que eles tinham de em comum ali todos era um ambiente seguro, que era onde eles podiam dar opinião, eles podiam errar. Eles erravam, mas arrumavam a rota. Sim. E já tinha uma solução mais rápida. Eles prezavam muito pela diversidade, porque muitas vezes você tem um time ali que é bem homogêneo, né? Todo Sim. mundo pensa igual, pensa parecido. Você tem um problema, a solução tende a ser a mesma, né? Porque as pessoas pensam muito parecido. Aí você pega um time que é bem diferente, com pessoas diferentes. Cara, às vezes tem um problema, você tem 3 soluções diferentes para aquele mesmo problema, porque assim, tem outros tipos de visão. E acaba que uma das soluções é mais efetiva do que um time que tem uma visão só. Sim. Então, acho que é muito disso, cara, pensando em liderança humanizada mesmo, de ouvir as pessoas e inspirar pelo exemplo, né? Legal. Não adianta você só cobrar, dar alguns caminhos, mas você tem que dar o exemplo, você tem que estar junto. E o que eu gosto de comentar bastante, quando eu assumi o cargo de superintendente, né? Cara, eu assumi em São Paulo. Então, assim, eu tinha um histórico, né, de Baixada Santista, tinha trabalhado em Brasília, mas São Paulo dá um pouco de medo, né? Dá, né? Pô, São Paulo, capital, pô, os melhores profissionais, dá um friozinho na barriga. Sim. E quando eu assumi esse cargo, cara, foi bem na pandemia. Assumi o cargo de superintendente, começou pandemia, lockdown. Cara, o que eu fazia? Todos os dias, eu era o primeiro a chegar, o último a sair. Eu ficava, você vai lembrar aí, a gente tinha filas quilométricas, né? Porque, pô, o banco começou a pagar o auxílio do governo, então tinha muita gente nas filas. Cara, eu ficava na fila todos os dias, o dia inteiro, ajudando, distribuindo senha, ajudando o pessoal a sacar. E volta a história do caixa eletrônico. Cara, eu como superintendente, eu ficava praticamente o dia todo ou na rua, na fila, ou no caixa eletrônico, ajudando as pessoas a sacarem o dinheiro. Caramba. Então, assim, foi uma experiência, eu ganhei o time ali. Por quê? Porque enquanto alguns preferiam ficar dentro da superintendência, né, mais reservado, fazendo um serviço mais administrativo, cara, eu tava o tempo inteiro na linha de frente, né? Eu tava na linha de frente, cara. Então você lidera pelo exemplo, né? O tempo inteiro, exatamente. Nossa, porque hoje a gente fala aí, mas foram tempos difíceis, né? Essa época da pandemia aí, né, Vinícius? Porque a gente não sabia até então, né, como que era. E aí você falou, né? Vocês estavam na linha de frente, né? O pessoal estava indo. E eu acho que esse senso também de responsabilidade civil também, de responsabilidade social, né? Eu acho que deve ser, né? Porque quantas pessoas... Tu imagina se esse pessoal não tivesse recebido essa ajuda do governo que ele fez, né? Então eu falo, caramba, né? E você fala, não vou porque eu vou lá. Então vocês estavam linha de frente, tipo médico mesmo, né? Tipo médico. Lá, né? E assim, foi uma decisão difícil, não foi fácil. Porque tem tua família também, né? Exatamente, cara. Porque minha família, o meu filho pequeno. A Manu já era um pouco mais velha, mas o Theo era pequeno. Minha esposa em casa. E assim, ficava super exposto, né? Pai, mãe, tudo, mãe, né? A gente pensa em tudo, né? Tudo, o dia inteiro. E assim, no início, quando a gente não sabia muito bem o que era, né? Essa pandemia, não sabia o nível da doença, a gente não tinha proteção, não tinha máscara, não tinha luva, não tinha álcool gel, não tinha nada. Depois, com o tempo, foi aprimorando, né? A gente foi tendo ali os equipamentos. Mas assim, eu tinha medo, claro que eu tinha medo. Aí eu chegava em casa,
Pô, eu morava em Santos e trabalhava em São Paulo, subia e descia todo dia. Imagina, eu era o primeiro a chegar, o último a sair. Então, Caramba. eu saía de casa, sei lá, 6 horas da manhã, chegava lá 7, 7 e pouco, saía de lá 18, 19 horas, voltava para casa, chegava, sei lá, 8 e meia, 9 horas da noite. Chegava em casa, tirava a roupa ali do lado de fora de casa e tal, entrava de cueca, já ia direto pro banho, porque, pô, tinha um receio. Eu colocava a roupa dentro do saco, já colocava para lavar. Tinha medo, né, de trazer, levar alguma coisa para casa. E para você ver como as coisas são, né? Eu fiz nessa época o exame de Covid, se não me falha a memória, acho que foram umas 8 vezes. Que, tipo, sei lá, tava com a garganta arranhando, um pouquinho gripado, fiz 8 vezes. Depois da 8ª vez eu parei de fazer o exame, porque, cara, por incrível que pareça, ter ficado na linha de frente, não peguei Covid. Caramba. Não peguei. Uma das poucas pessoas que eu conheço que não pegou Covid. Tava com a imunidade forte, eu acho Minha que... esposa fala, não, você pegou e nem sabe. Eu falei, como? Eu fiz o exame várias vezes. E depois eu ainda fiz aquele exame de sangue para verificar se em algum momento você teve. Também não? Não tive. Tem que ser estudado aí, né? Não tive, pra ver cara. o que acontece, né? Caramba, mas é engraçado, né? A gente fala de Covid, aí você foi falando aí. Não sei se você sabe, eu te contei, eu falei que eu fiquei internado na UTI. Eu fiquei 9 dias, passei 9 dias na UTI. 9 dias? Não, acho que assim, não contou, então, fiquei 9 dias na UTI na época do Covid, mas foi, o que acontece? Eu não digo nem que foi pela doença, mas como a gente não sabia muito como que funcionava, eu ia no médico, toda hora ia no médico e tal, não, isso é uma gripe, aí falava que era não sei o quê, uma tosse e tal, não sei o quê, aí foi agravando, e eu lembro que no dia 15 de novembro, que agora faz 4 anos, eu fui votar, junto com a minha atual esposa, e aí eu comecei a passar mal, suar frio e tal, e aí fui pro médico, pro hospital, e aí detectaram que eu tava com 75% do pulmão comprometido. Caramba. Aí eu falei, puxa vida, né? E aí fiquei 9 dias na UTI. Foi a minha primeira internação, assim, que eu lembro. Foram momentos bem desafiadores, sabe? São momentos, assim, que eu falo, meu Deus. Aí você falou agora do Covid aí, porque tudo depois que passa, parece que fica mais fácil, né? Né? E tem gente, às vezes, fala, não teve, não existiu isso, né? Existiu. Teve casos que nem você, que graças a Deus não pegou nada, né? Então, até porque muita coisa a gente vai descobrir ainda, né, do Covid, quem pegava, quem acometeu mais forte, quem não foi acometido, enfim. Poxa, Vinícius, mas você tem uma história bem bacana. E me diz uma coisa, se você, a gente vai se aproximando um pouquinho aqui, queria que a gente já começasse um pouco mais de reflexão. Se você hoje está com 41 anos, se você pudesse voltar no tempo lá e pudesse voltar lá para trás e falar, poxa, dar conselhos para o Vinícius de 18 anos que entrou lá no autoatendimento lá, daquele banco, o que você falaria? O que você veria? Qual que seria essa tua visão desse rapaz que começou 18 anos? Cara, difícil, hein? Difícil, mas legal. Boa pergunta aí. Cara, eu acho que o que eu falaria para esse rapaz lá atrás continue com muita vontade. As coisas não vão acontecer no tempo que você espera, mas vão acontecer, vai dar certo. Se inspire em boas pessoas, então tenha mentores que te ajudem, que te aconselhem. Não tenha medo de desafio, não tenha medo de sair da zona de conforto. E foi o que aconteceu em muitas fases da minha vida. E acho que o principal, durante essa jornada, sempre trabalhando no mercado financeiro, fiz investimentos, comprei ações, vendi ações, mas eu acho que falaria para começar a já fazer ali uma poupança de longo prazo lá atrás, não esperar tanto. Eu acho que isso seria bem interessante já também, já ter essa visão de futuro, porque a gente, quando é novo, é um pouco imediatista. Exatamente. Né? Ainda mais hoje, eu acho, né, Vinícius? Eu acho que o pessoal tá muito mais... Compre Bitcoin. Compre Bitcoin. Já pensou, rapaz? Tinha comprado um Bitcoin, né? Lá atrás, né? Caramba. Mas é isso mesmo, você falou também. E eu queria saber um pouquinho de você também, como você tem nessa parte de gestão. Mudou muito, assim? Tu vê que a geração mudou muito? Você acha que a geração do Vinícius, quando tinha 18 anos, para essa geração hoje... Você acha que teve muitas mudanças? O que você acha, assim, comportamentalmente? O que você acha que... Cara, eu acho que mudou bastante. Algumas coisas positivas e outras negativas, né?
Eu acho que hoje, comparado com a minha época ali de 18 anos, hoje o jovem é muito mais imediatista, muito Sim, mais. Não tem muita paciência, né? Porque hoje em dia é aquele hábito de rodar tela, rodar tela, rodar tela. E isso acaba deixando as pessoas ansiosas, tipo, não param para escutar de fato. É, não tem, eu entendo que não possuem muito um respeito hierárquico, de certa sim. forma, que pelo fato de serem um pouco ansiosos, um pouco imediatistas, de acharem que tem a resposta para tudo, né, por conta de Uhum. Google, de chat GPT, acabam não respeitando muito hierarquia, mas acham que tem todo esse conhecimento mesmo sem experiência, sem bagagem. Por um outro lado, eu acho que hoje o jovem ele está um pouco mais consciente quanto a ESG, né? Já até um pouquinho antes de entrar, estava conversando com a Rita ali sobre ESG. Eu acho que ele está um pouco mais consciente hoje, ele se preocupa mais, acho que com o meio ambiente, se preocupa com um pouco mais com a parte social. E acho que talvez naquela época a gente não tivesse tanto essa visão Sim. que a gente tem hoje, né? Acho que é um assunto que está muito em evidência, então acho que hoje o jovem ele é mais preocupado. Acho que hoje quando ele vai consumir algum produto, muitas vezes ele acaba analisando, pô, vou consumir de empresa tal, que não tem nenhuma bagagem ali socioambiental, enfim, ou, pô, vou consumir de uma outra que eu sei que está investindo no futuro. Enfim, acho que tem esse lado positivo do jovem hoje. Ah, entendi. Entendi. Você acha também hoje que o jovem. Você falou de medo aqui, a gente falou algumas vezes medo, né? Eu tenho a seguinte ideia do medo, o conceito, porque às vezes as pessoas acham que a gente não tem medo, né? Mas eu costumo dizer que eu tenho medo. Acho que o que diferencia, na verdade, é você não ser paralisado pelo medo, né? Acho que o medo não pode te paralisar. E você acha que hoje falta um pouco? Como que você viu? Você acha que o jovem hoje ele arrisca mais ou menos? Porque hoje também você falou aí da mudança, mas eu vejo muito. Hoje os jovens são muito empreendedores, né? Também, né? Eu acho que essa parte do empreendedorismo, acho que ela já tem uma veia brasileira, porque eu acho que o Brasil, não sei se ele é forçado a empreender pelas dificuldades sociais que tem, e aí você vai lá e você acaba empreendendo, mas eu vejo que essa geração nova também, eles empreendem bastante nessa área tecnológica. Hoje Sim. você consegue ter novos milionários, né? Então, sei lá, às vezes você vê rapaz de 23 anos aí fazendo startups aí que vão, né, delimitar o destino, sei lá, enfim. Eu acho essa parte do jovem eu acho bem bacana também. E você vê isso também como um medo? Como que você acha? Você acha que eles são mais atirados ou não? Eu acho que assim, depende muito do ambiente que ele está. Então, um exemplo, vai. É, ele está numa empresa trabalhando há 2 meses, Uhum. às vezes até com um salário bom, um salário razoável, mas ele não está contente porque, de repente, sei lá, não gostou do chefe, não gostou do colega de trabalho. Ele não tem medo de largar do dia para a noite, não quero mais. Vou tentar fazer uma outra coisa. De largar para tentar fazer alguma coisa, de repente de empreender, né? Hoje as redes sociais ajudam muito, né? Porque, pô, tem muito guru aí, muita gente que ensina a empreender. Então, acho que eles não têm medo de sair, de arriscar alguma outra coisa. Mas eu acho que quando eles estão em uma zona de conforto, pô, tô bem estabelecido aqui. Aí eu acho que já rola um receio de trocar o certo pelo duvidoso. Então, não, tô Hum, bem aqui, pô, já mudei de emprego 3, 4 vezes porque não me dei bem com o chefe, não sei o que, agora eu tô relativamente bem. Então, eu acho que eles não arriscam nesse sentido, entendeu? Não tá satisfeito, vaza, não insiste. entendi. Dificilmente você vê aí um cara novo que, pô, vai, sei lá, engolir sapo igual a gente engolia Exato. antigamente, pra, tipo, ir tentando e tentando, não. Acho que eles largam de mão É. rápido. Mas, por outro lado, acho que quando eles estão numa estabilidade ali um pouco mais tranquilos, pô, eu gosto daqui, a empresa é boa, sei lá, tenho meu social, posso fazer home office 2 dias da semana. Acho que quando eles estão nessa zona de conforto, dificilmente eles arriscam. Ah, Mas, assim, um pouco da minha visão, não sei se essa realidade, se é sim. grande parte da realidade, mas eu acho que é um pouco disso. Ah, poxa vida, tá chegando já o momento aí da gente se despedir por enquanto, mas poxa, Vinícius, espero que você tenha gostado aí. Acho que passou até muito rápido. Acho que se a gente fosse conversar
começar a conversar mesmo, acho que ia fluir com a conversa aí bastante, porque tem bastante coisa, né? Ainda mais faz um tempo que a gente não se Boa, vê. verdade. Poxa, eu fico contente aí com a tua escala aí, com a tua escalada aí que você tem feito na vida. Você, para mim, é motivo de muito orgulho, sabe? Muito orgulho. Eu acho que você. Eu sempre falo para meus colaboradores, então agora eles vão ter oportunidade de conhecer quem é o Vinícius. Então, meu, eu te desejo todo o sucesso do mundo. Deixa eu te contar uma outra coisa, Vinícius, que você tem um papel super importante na minha vida também. Já ia esquecendo, né? Me perdoar. Olha como a vida dá voltas, né? O Vinícius começou a trabalhar comigo, como eu falei para vocês, eu tinha com 18 anos e tal, e aí depois nessa, né, sobe, vai para lá, PJ, não sei o quê, e aí teve um momento que eu falei, poxa, eu morava de aluguel na ocasião, e aí eu falei, pô, é o momento de eu comprar uma casa. E aí eu falei assim, eu peguei e falei, poxa, tem o Vinícius que trabalha nesse banco público, né? Eu vou falar com ele. Aí eu falei para você, aí eu dei uma ligada, falei, Vinícius, tal, não sei o quê, como que funciona aí, tal, não sei o quê. Aí ele falou, faz uma gentileza para mim, manda esses documentos aqui para mim. Acho que manda por e-mail, né? Não tinha Aham. WhatsApp, aí você mandou. Aí sei que no outro dia você falou, Carlão, tá aprovado aqui e tal, pode escolher tua casa. Então, assim, a minha primeira casa, né? Você teve a participação. E, cronologicamente falando, eu não sei se esse programa vai ao ar, se vai ser o primeiro ou não, mas você está tendo a oportunidade de fazer o primeiro episódio aqui comigo. Então, são essas voltas que a vida dá Cara, e que nos deixam emocionados e mostram para a gente, pô, a gente está no caminho certo, né? Conhecer pessoas, né? Depois a gente vai aqui, ao longo dos programas, aí vocês vão vendo. O objetivo desse programa aqui, Vinícius, é mostrar para as pessoas que é possível, que independente de onde você veio, né, dos seus valores, das coisas que vocês fizeram, do apoio que teve ou não, que é possível chegar lá. Então, assim, você é um exemplo, viu? É um exemplo a ser seguido. Eu sou pai também. Antes da gente terminar, eu quero que você fale um pouquinho. Acho que você tem um programa, né? Você falou. uhum. É, eu vou ser pai de novo agora também, então todo mundo sabe o momento, esse momento que é importante. Então, assim, se eu tenho um filho maravilhoso, que hoje tem 28 anos, então, se eles continuarem, meu filho já é um grande menino, né? Um grande menino, né? Mas é um homem já. Mas se eles forem que nem você, entendendo? Cada um respeitando as suas diferenças, suas diversidades, e o que vai nascer ou a que vai nascer, que também tenha essa força de vontade, esse desejo de crescer, o teu profissionalismo, a tua dedicação, a tua gratidão. Poxa, eu vou ficar super feliz, viu? Eu vou me considerar um pai super Pô, abençoado. cara, obrigado, Obrigado obrigado. mesmo mais uma vez. E conta aí pra gente, antes de terminar, viu? A gente tá querendo aqui, tem bastante, mas vamos embora. Conta aí pra gente o Mas acho negócio. que até você comentou agora, né, que independente de onde a pessoa veio, ela pode chegar lá, né? Com certeza aí você vai contar um pouco da tua história durante os episódios. Não sei se até esse nosso episódio de ar você já contou o teu início, né? De onde você Uhum. veio, que você teve uma infância bem simples, né? Bem humilde. E eu vou até um pouco mais além. Eu acho que, contando até do teu caso específico, né? É, além da pessoa conseguir chegar lá como você chegou, né? Porra, hoje é um baita do empresário, você pode ainda influenciar outras pessoas a chegarem lá também. Então, acho que, cara, isso é primordial na vida do ser humano. É, pô, lógico que todo mundo quer ter sucesso, mas você contribuir com o sucesso do outro, ajudar, que seja com pequenas coisas, né? Mas, pô, puxar, levantar quem precisa, isso é fundamental. Então, pô, parabéns, obrigado. Você sabe, sempre que a gente conversa, cara, eu falo que eu sou muito grato, falo para os meus pais, falo lá em casa para todo mundo. Comentei com meu pai e com a minha mãe que ia vir aí hoje, te mandaram um abraço, inclusive. E, cara, basicamente é isso, cara. Obrigado de verdade. Também sou pai, né? Tem o Manu que acabou de fazer 18, o Theo que tá com 10 anos. O Theo também, putz, os dois são fantásticos, assim, pessoas do bem, sabe? Que agregam, pessoas otimistas, praticam esporte também. Enfim, acho que os dois também estão no caminho certo. O Theo aí tá virando um grande competidor, judoca, foi campeão paulista, foi terceiro na Copa São Paulo, esse final de semana ganhou um outro campeonato também. É um menino que é,
super dedicado, treina todos os dias, e eu falo, pô, se ele já começou assim, né? Tá com 10 anos, dedicado pra caramba, não falta, treina direitinho, pô, ele é super competitivo, quer sempre ganhar, fica triste, chora quando perde, faz Sim. parte, ainda não aprendeu a perder, mas tá aprendendo, é um processo, né? Porque, pô, quando perde, ele se acaba de chorar, mas faz parte. Mas, assim, esse acho que é a maior satisfação, né? Além da gente, pô, independente da gente ter sucesso Sim. na vida profissional, a gente vê que tá criando os filhos de uma forma digna, né? Pessoas do bem. Isso acho que é o mais gratificante. Tanto que você comentou do podcast, né? Tô com um podcast que chama Papo de Paz, Legal. que a gente fala de business, de empreendedorismo de uma forma geral e como juntar isso com a paternidade, porque muitas vezes, no teu caso, no meu caso, a gente acabou abrindo mão de ficar um tempo com a família para poder se dedicar no trabalho, né? Muitas vezes aí a gente, pô, trabalhou várias horas seguidas, às vezes sai de casa, o filho tá dormindo, volta, o filho tá dormindo. Pô, tive uma época da minha vida que eu morei no interior, que eu ia segunda de manhã, ficava a semana inteira morando lá, voltava na sexta, e eu só via meus filhos no final de semana, tipo, sexta-noite, sábado e domingo. Então, assim, a gente fala muito disso, né? Pô, tem que abrir mão da vida profissional para ficar com a família? Não tem que abrir por um prazo, depois volta, enfim, mas a gente fala bastante sobre isso. E família, cara, que acho que é o principal, né? Nossa, você está falando aí. O que acontece? Eu acho super importante. Aliás, um dos objetivos do podcast, Vinícius, né? Porque as pessoas falam, pô, mas por que tu vai fazer um podcast e tal? Porque eu acredito, eu sou fã de podcast, eu gosto, viu? É uma coisa que eu acho bem bacana, eu acho legal, porque é uma maneira fácil de você ouvir, de repente não vou inspirar, porque falar inspirar muito, mas eu acho que você talvez influenciar positivamente pessoas, mostrar que Sim, podem, e mostrar para as pessoas que dá para você fazer, por mais desafios que você tenha na vida, e são vários, né, mas que você consegue fazer. E mais do que nada também, a nossa região é uma região tão legal, trazer, falar, poxa vida, né, aquelas pessoas. O barato do podcast, eu acho que é legal, que são conexões, né? Você acaba se sim. conectando e você pode escolher. E eu também, uma coisa que eu acho bem legal, eu não sou expert, né? Longe disso, mas de falar de sincronicidade, que as coisas acontecem quando tem que acontecer. Né? E a nossa história aqui já mostra isso. E aí você falou, porque até então eu não sabia que você tinha um programa, um podcast, né? Aí você falou. Aí o primeiro programa que eu fui ver com o marido da Cláudia Raia, que participou do Sim, teu sim, o marido da Cláudia podcast. Raia. Não O foi? Jarbas, gente Isso, finíssima. e olha que legal, porque foi assim, eu descobri, eu vou ser pai agora, né? Eu te falei. E é um momento todo novo para mim. E eu fui pai, o primeiro com 22 anos, né? E agora tô sendo pai aos 50 anos. E aí eu falei, caramba, olha que barato, porque o marido da Cláudia Raia, ele Também. é pai, né? O primeiro filho dele com Com, 50 a com mais. 50 a mais. A Cláudia Raia já tinha filhos, mas foi mãe Exatamente. agora com 50 Aí a eu mais falei, também. caramba, olha como conectou, Olha porque que eu falei, legal. olha só, caramba, né? Porque ele tá vivendo esse momento. Porque são momentos diferentes. Eu tinha São. 22 anos, hoje eu tô com 50 anos. Então essa paternidade para mim vai ser diferente também. E teu programa agregou muito, Olha que ouvindo ele bacana. falar, porque as mesmas dores, as mesmas inseguranças que ele tinha, eu me identifiquei ali. Eu falei, caramba, então olha como é legal. Então a gente está produzindo esse conteúdo, e esse é o barato do podcast. Porque você produz conteúdo, você não está forçando ninguém a ver. Mas as Exatamente. pessoas vão se conectando, falar, poxa, caramba, eu me identifiquei com a história daquela pessoa ali, olha que legal. E dá a oportunidade de você fazer o que você falou, humanizar o relacionamento, né? Porque a gente faz negócio com empresas, mas a gente vende para pessoas, né? Sim, Que são exatamente. compostas por pessoas, né? As empresas são compostas por empresas. As empresas são compostas por pessoas. Então, essa humanização é muito legal. Então, mais uma vez, eu quero te falar que eu estou super feliz. Deixa teu recado final. E eu quero deixar o recado final para vocês. Quem gostou, quem se conectou, quem curtiu, nos acompanhem. Acredito que a gente vai poder compartilhar muita coisa bacana com vocês. Hoje, vocês verem, a gente não falou nada de seguro. A ideia é essa mesma, não falar. A ideia daqui para frente vai ser falar e mostrar que o seguro está no cotidiano da gente.
ele está no cotidiano da gente, ele vive. Então, aqui, o seguro, eu posso apontar 10 coisas que tem seguro, que estão envolvidas aqui nesse nosso bate-papo. Ninguém hoje vive sem seguro. O seguro hoje, ele tem um papel fundamental na economia do país e do mundo. Mas, enfim, a gente está conversando com pessoas. O objetivo aqui é conectar pessoas, rever amigos. Confesso para você que está um pouquinho mais nervoso, mas, poxa, fluiu super bacana aqui, pelo menos para mim. Foi muito bacana e espero que a gente tenha novas oportunidades da gente estar conversando, que a gente não fique tanto tempo junto aí, que essa parceria de sucesso aí permaneça, meu irmão. Mas eu vou deixar você falar aí, cara. Obrigado, fica à vontade. Valeu, aí, você cara. encerra. Obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite. Você falou de podcast que realmente impacta as pessoas. Até só para finalizar, uma última curiosidade. Eu comecei a empreender, eu abri a franquia de açaí por conta de um podcast. Eu ouvi um podcast do Semen Exato com o Thiago Nigro, primo rico, e abriu minha cabeça e falei, cara, vou empreender. Isso já faz um pouco mais de 4 anos, eu abri a primeira franquia, depois comecei a empreender no digital, mas por conta de podcast. Então, cara, parabéns aí. Obrigado. Tenho certeza que vai impactar muita gente, teu podcast, que você é um cara fantástico, sou um grande admirador, você sabe. Obrigado pelo convite e deixar um recado pro pessoal aí, acompanhem o podcast do Carlão, com certeza vai ter muita história boa, muita história para inspirar as pessoas, para de repente pensar aí fora da caixa em algumas coisas. E quem não me conhece, pode me acompanhar lá também nas redes sociais, @Vinitel no Instagram ou Vinícius Teodoro no LinkedIn. Estou um pouco mais ativo no Instagram, mas no LinkedIn eu posto algumas coisas também. E é isso aí, obrigado. Acompanhem, hein? Meu irmão, valeu, cara. Obrigadão. Valeu, obrigadão, hein, cara. Valeu. Tamo junto. Valeu, Show. irmão. Valeu.